articular o passado não é conhecer como ele foi, né? Ah, aconteceu isso. Mas é entender que essas narrativas, essas evidências, esses fatos históricos, eles vêm dependendo de quem está olhando, de quem está olhando a história. Para onde você está olhando essa história? Porque aí você monta uma história e monta outra. E essa história vai mudar a nossa percepção sobre a realidade. Então, acho que é por isso que a gente vive meio que... Acho que a polarização política desses últimos anos, né, a crise de uma maneira geral, ela é uma evidência muito grande disso. Falaram pra gente a vida inteira que o capitalismo era o sistema ideal para poder retirar as pessoas da pobreza e melhorar a vida de todo mundo. Passados alguns anos, a crise de 2008 veio, outras crises vieram, taranana, e esse discurso é cada vez mais inconsistente. Eu acho que essa que é a questão. A consistência desse discurso. E você faz a contraposição da inconsistência, você combate essa inconsistência, você mostra ela para a pessoa, para o público, para você que está assistindo, para qualquer um que veja, como? Através da história. Através dessa perspectiva. Através dessa visão de que nem tudo que a gente recebe sobre, sei lá, né, na nossa vida sobre o Estado de Israel, aparentemente foi assim. Existe outra coisa. E aí você vai chegando a uma conclusão, né, de que, beleza, entendi. Você tem esses lados, esses fatos e tal. De novo, qual que é o tipo de projeto, ou qual que é o tipo de sociedade, ou qual que é o tipo de valor, de ética que você quer passar, que você vai defender? Então é isso, numa história entre colonizador e colonizado, não tem meio termo. Tá de um lado ou tá do outro. Quem que conta essa história? Quem que conta a história dos povos colonizados aqui no Brasil? Tá ligado? Então acho que é interessante isso, porque acho que isso ultrapassa a dimensão, ultrapassa a característica da gente ver as coisas como verdades em absoluto. Me senti meio juvenil agora, inclusive. Mas porque eu acho que é legal, porque a gente volta para aquele papo sobre as caixinhas. Eu acho que quando a gente enxerga as coisas dessa maneira congelada, enrijecida, a gente tende a colocar as coisas em caixinhas sem analisar historicamente o que elas significam. Sem entender esse pano de fundo. Porque sem esse pano de fundo a gente não consegue contextualizar. Não consegue entender como os homens de uma determinada época pensavam. Por que eles pensavam assim? Tá ligado? Acho que a função do historiador, e aí eu me coloco nessa função humildemente, acho que é isso. É trazer esse elemento contrário, trazer esse elemento que foi silenciado e apagado à superfície. É como se ele estivesse sendo afogado por vários outros fatos e acontecimentos. Vários outros, que acontecem todos os dias. Né? É isso, a gente tá aqui fazendo história. É isso. Trazer isso à tona de volta é uma coisa muito poderosa, porque faz mostrar que no momento em que aquele acontecimento aconteceu, naquele evento que aconteceu, houve disposição de luta, houve uma outra alternativa, uma outra escolha, aconteceram outras coisas. Não é que foi assim, tá ligado? Tipo, é isso porque é melhor, tá ligado? O capitalismo se consolidou como sistema dominante porque ele é melhor. Como se fosse o espírito da história que tivesse. Não, ele se implementou e se consolidou porque ele é um projeto de poder que fez por onde implementar isso. Assim como o sionismo, assim como o colonialismo, assim como o socialismo, assim como qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E aí a gente volta. É identificar quais são os interesses em jogo e dispostos aí. Que é isso? Tipo, eu, particularmente, não sou apoiador de um projeto de colonização. Que é isso? É você determinar, você subjugar, desumanizar outra pessoa. É isso que é a colonização. O colonizador vai falar, você é um selvagem, você é um bárbaro, você é um terrorista, você é um merda, você é alguém menos importante, você pode ser escravizado, você pode ser objetificado, você pode ser morto. Você é menos sujeito do que o outro. Você é menos humano. Essa é a grande característica do sionismo e de qualquer outro projeto de colonização. A desumanização. Por que ele se mata? Assim, eu fiz um vídeo uma vez no meu canal, Igor, sobre dados do apartheid israelense na Palestina. E eu achei uma matéria de alguns anos atrás que falava sobre o hábito que alguns soldados do IDF tinham às portas de Gaza de ficar mirando nas pessoas que se penduravam nas grades
e fazendo competição de quem acertava mais joelho. Essa é a lógica colonial. Por que o cara se vê no direito de fazer isso? Por que ele se vê nessa perspectiva de pegar a roupa de uma criança de uma escola que acabou de ser bombardeada e dar risada sobre isso? Porque não é gente. Porque não é humano. Agora, só para poder terminar, não te cortar. Você vai ver. Eu só ia dizer que talvez isso não seja a maioria do IDF, por exemplo. É a maioria. Cara. Não é a maioria. É a maioria. Afirmo categoricamente. É a maioria. Sem medo de errar. Porque a lógica da formação do exército do Estado de Israel é essa. Serviço militar lá é obrigatório para homens e mulheres. Porque você cria... A sociedade colonial é uma sociedade que você forma guardas coloniais o tempo todo. Porque não é isso. Israel está sob constante ameaça dos seus vizinhos. Porque é um país invasor. Então você cria uma lógica normal, uma lógica geral, de o tempo todo precisar dessa defesa. Do domo de ferro, da estrutura militar, da disciplina militar, para poder manter aquele projeto. Porque senão o bagulho desanda. O bagulho degringola. Você precisa o tempo todo reafirmar isso. A estrutura do exército é formada desse jeito. Do Estado sionista é formado assim. Aí você vai olhar, por exemplo, se fala muito sobre os reféns que o Hamas fez no 7 de outubro. Tem muitas imagens, vídeos desses reféns que são liberados, foram liberados nas negociações, que abraçam os soldados do Hamas. Que estão ali, tipo, indo embora suave, tranquilo. Não significa que todo mundo tá de férias no resort. Não é isso. Mas o tratamento que é colocado ali, acho que diz muita coisa. Aí você vai pegar... Mas também não são todos. Por exemplo, teve uma menina que os desses... E assim, cara... não são todos. Isso. Então perfeito. Mesmo... A gente tem que observar a tendência. A tendência. Eu acho que essa é a chave. Porque senão, aí vai falar, beleza, uma menina foi lá, falou tal, e beleza. É isso. Tem todo o direito a fazer isso, não é deslegitimar ou questionar isso. Mas é observar qual é a tendência. Se a tendência do IDF, por exemplo, fosse uma tendência de respeitar o espaço militar, uma tendência de evitar os assentamentos ilegais feitos por colonos judeus, se fosse uma tendência de evitar a proliferação dessas ações terroristas individuais, beleza. A gente poderia dizer, então, que é uma minoria do IDF que age dessa maneira deliberada, colonial, violenta. É que não é. A tendência mostra o contrário. A tendência é que eles praticam isso. Tá ligado? E tu acha que... Vamos, tu já falou aí que tu é contra o próprio Estado de Israel. Que eles... A favor ou contra? Exatamente. Não, sim. Bom, contra, sim. Tu falou pra caralho aí, porra. Não tô buscando corte em cima de tu não, porra. Eu tô gerando meu próprio corte pra poder cavar meu próprio cancelamento, entendeu? Pra poder subverter completamente a ordem da internet. Mas aí a gente tem que voltar pra Brasil, então, que aí tu consegue com facilidade. Boa, verdade, né? Verdade. Aí fica mais fácil, vai ficar mais fácil. Mas calma.